a história do nome de Jesus. É um estudo de Milton Torres. Jesus é o nome que a Septuaginta usa para alguns personagens do Antigo Testamento. Vale lembrar que a Septuaginta era a versão bíblica usada por todos os judeus na diáspora e por muitos judeus que viviam em Jerusalém na época de Jesus, pois esta havia sido traduzida para o grego por 72 rabinos, uma vez que o grego se tornara a língua franca, a língua comum daquele período. A forma grega equivale ao nome pré-exílico de Yehoshua e ao pós-exílico Jesua, este dado ao sumo sacerdote Josué nos livros de Esdras e Neemias. O que os tradutores da Septuaginta fizeram foi reter a forma mais curta do nome e acrescentar o S final para facilitar a declinação do nome na língua grega. Até para diferenciar, né? Porque no grego usava-se o S no final para nomes masculinos. Agora, olha só. O nome de Jesus era, até o princípio do segundo século depois de Cristo, um nome muito popular entre os judeus. De acordo com a Epístola de Aristeas 48 e 49, 3 entre os 70 tradutores da Septuaginta se chamavam Jesus. Ou seja, dos 72 sábios que traduziram a Septuaginta, 3 já se chamavam Jesus. Ou seja, Jesus, que era um nome muito comum já entre os judeus. Na verdade, desde pelo menos 3 séculos antes de Cristo, como eles já falavam o grego. Ou seja, o nome Jesus, em grego, era muito comum entre os judeus, pelo menos até 300 anos antes de Cristo. Entende? Isso quebra toda a argumentação dos hebraizantes que querem pronunciar o nome de Jesus de uma forma hebraizada, como se os judeus não falassem daquela forma. É mentira, eles falavam. A Septuaginta mesmo evidencia isso. Era um nome comum entre os judeus. Jesus, em grego. Pelo menos, repito, 300 anos antes de Cristo. Entende como eles estão completamente enganados? O historiador Flávio Joséfo, que é justamente da época de Cristo, e é tido como o historiador judeu que documentou a crucificação de Jesus, menciona cerca de 20 pessoas com este nome, dentre elas 10 contemporâneas de Jesus Cristo. Além da evidência literária, a arqueologia também dá testemunho da ocorrência do nome grego Jesus como equivalente ao hebraico Jesua, muito antes do nascimento de Jesus. Por que eles não falavam Jesua e sim Jesus em grego? Porque no grego, se você falasse Ua, Jesua, como Josué, quando terminava dessa forma, Jesua era uma palavra feminina. Então, para dar a conotação masculina, usava-se o S no final. E aí ficou Jesus. Só que isso não aconteceu exclusivamente porque Jesus nasceu. Isso aconteceu, na verdade, pelo menos 3 séculos antes de Jesus. Jesus já era um nome comum. Jesus foi chamado Jesus entre todos os judeus, não apenas entre os galileus, por esta razão. Sempre vai ter um espertão que vai falar isso. A letra J não existia. E aí, como resolvemos essa questão? Se não existia a consoante J antes do século XV, né, por volta de 1400 e pouco, quando foi introduzida a letra J no alfabeto. Bom, vale notar um detalhe, tá? Na verdade, quando eles usam a letra Y, eles estão se referindo à consoante Yud, que é uma consoante no hebraico, sendo que no hebraico não existem vogais, mas 22 consoantes. O Yud, ele tem som de I, e geralmente é transliterado pela letra Y, por isso eles usam Yeshua, Yahushua, Yau, Yausha e etc.
No entanto, estão esquecendo de dizer que a letra Y foi introduzida no alfabeto português somente em 1990. Então, como é que se pronunciava corretamente, ou se escrevia corretamente, né? Yahusha ou Yausha antes dessa década? Bom, o que esses doutores da letra estão ignorando deliberadamente é que a letra J antigamente era a própria letra I, usada como consoante. Inclusive, usava-se um I mais alongado, mais ou menos assim, do jeito que você está vendo aqui agora. Então, na verdade, quando surge a letra J, é porque já se falava o J, já havia o som com o I alongado ou com o I consoante, justamente para diferenciar o I do J, uma vez que, quando o I era usado como consoante, ele já tinha o som que hoje nós conhecemos por J. Por isso, o grego trazia essa forma aqui, que era o Jesus, que, como vimos, era um nome muito comum entre os judeus. Então, Jesus era chamado Jesus e não Yahushua ou Yeshua, enfim, nenhuma dessas formas. Na verdade, já se usava a forma grega de Jesus entre os judeus muito antes da época de Jesus nascer. Inclusive, em alguns idiomas, como o holandês, o J continua tendo som de I. Eles dizem que nomes próprios não podem ser traduzidos ou mudados. Chamam isso de adulteração, né? Adulteração. Mas o nome, na forma como eles julgam correta, ou seja, Yahushua, Yahusha, etc., só foi possível ser grafado assim depois da década de 90, quando a letra Y foi adicionada ao alfabeto português. Se não fosse assim, como iríamos transliterar um nome com uma letra que não existe em nosso alfabeto? Você que está assistindo agora, entenda. Isso é uma refutação de verdade. Outro detalhe interessante também, oficialmente foi Pedro de la Ramée que foi o primeiro a distinguir explicitamente as letras I de J, representando sons diferentes. Então elas começaram a se separar, digamos assim, dando origem a uma nova letra. Mas isso não aconteceu só com a letra I, pois até mesmo a letra U era usada como consoante antigamente, recebendo um formato mais parecido com a letra V. E no século XVII, o V também foi classificado como uma nova letra, assim como o J da letra I. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do estudo. Compartilhem o máximo que vocês puderem. Venham conhecer o trabalho do Instituto Licentia, institutolicentia.com, Instituto Licentia, a casa sobre a rocha. Até o próximo vídeo.